levar o Evangelho. Levar o Evangelho. O propósito de todo cristão, o propósito de todo crente, é fazer com que a palavra chegue ao próximo. Nós temos que amar o próximo, não é? Até ontem eu estava brincando, a gente estava conversando, e quando a palavra diz que nós devemos amar ao próximo, não é, esse daqui eu não gostei muito, próximo. Não é isso. Não é isso. Não foi isso. É você amar o próximo, amar quem está perto de você, amar aquele que pode ser alcançado, amar aquele que está necessitado. E quando nós falamos de evangelizar, o termo evangelho, evangelista, evangelizar, ele não é da época de Jesus. Ele é muito anterior a Jesus. E nós vimos agora, com todo esse problema que nós tivemos, as igrejas fechadas, pandemia, cultos online. Quantos aqui tem culto online na igreja? Você está aqui para isso. E eu lembro que lá na igreja de Miracatu, da qual eu fazia parte, hoje nós estamos em São Paulo, estamos migrando para Santos. Eu lembro que, logo que começou a pandemia, que fechou todas as igrejas, a gente não transmitia os cultos. A gente não fazia transmissão de culto. As nossas redes sociais eram pobres de conteúdo. A gente não tinha quase nada divulgado em redes sociais. Tinha páginas de Facebook lá espalhadas. Se você procurar Quadrangular Miracatu, você vai achar uma meia dúzia. E aí a gente se viu na obrigação da noite para o dia padronizar, estruturar. E aí o meu pastor, com todo jeitinho dele, falou assim, eu quero um culto na segunda, outro na terça, outro na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e 4 cultos no domingo. A gente fazia culto de terça, de sexta e domingo à noite. Aí, quem é esperto fala, sim senhor! E a gente, sim senhor, como é que nós vamos fazer? A gente não tinha nada. Fala para quem está do seu lado, nada. Como é que a gente vai transmitir se a gente nem sabe como que faz isso? E aí, do dia para a noite, a gente conseguiu aprender um pouquinho, celularzinho e som ambiente. Mas foi o culto. Segundo dia, terceiro dia, quarto, a gente descobriu que o som ambiente não era legal. E a gente foi e conectou o celular, a mesa de som no celular e transmitindo direto do lado 4G. E aí na nossa cidade, quando chove, cai a internet, apaga a luz, acontece tudo. Então a gente foi descobrindo, semana após semana, quais eram as necessidades reais de se fazer uma transmissão de um culto. Lembre-se, a gente não fazia nenhuma transmissão. Malemar publicação, uma por semana nas redes sociais. E a gente se viu obrigado a correr atrás, a se debater ali, juntava equipe, fomos juntando gente que queria fazer, e gente segurando ali o negocinho para não cair, porque não tinha nem suporte de celular. E aí a equipe foi crescendo, fomos comprando equipamento, investindo, conforme ia dando, nós fomos construindo o pessoal da equipe de mídia. Quando foi voltar os cultos presenciais, nós tínhamos na nossa igreja cerca de 20 pessoas trabalhando na equipe de mídia. A igreja é gigantesca? Não, a igreja não é. É uma igreja pequena. É uma igreja pequena, com quase 300 pessoas. Mas a gente teve que correr. Teve que correr. Fala para quem está do seu lado aí, precisa correr. E por que eu estou falando a respeito disso? Porque quando nós falamos em evangelismo, evangelista, nós nos remetemos a muito antes de Jesus. Porque os evangelhos não é um termo da época de Jesus. Ele é anterior. Por quê? Aconteciam as batalhas e uma pessoa que tinha muita garra, muita disposição, que tinha força, que tinha vigor, ela ia a cavalo, ela ia a pé, ela matava o cavalo de tanto correr, mas ela dava um jeito de fazer com que a mensagem da batalha
chegasse até o seu povo, e que a mensagem do seu rei chegasse até a batalha. Esse era o evangelista. O evangelista precisa correr. Então, o evangelista, ele na verdade é um velocista. Fala para quem está do seu lado, o evangelista é um velocista. Então, quando Jesus fala a respeito do evangelho, quando Jesus fala do evangelho, ele está falando assim, eu tenho pressa. Quando Jesus fala de evangelizar, você precisa entender que é uma pressa que Jesus tem. Quando você escutar o termo que nós vamos evangelizar, é porque você tem que correr. A informação, ela precisa chegar rápido. Fala para quem está do seu lado. A informação precisa chegar rápido. A mensagem, ela precisava chegar rápido. Às vezes o exército estava lá na batalha, conquistava aquela batalha, aquela guerra, e só que aquele batalhão, aquele exército, às vezes levava 3 meses, 1 ano para voltar para onde era seu povo. E aquele povo não sabia de nada, não tinha informação. Mas o evangelista, ele chegava em 1 semana, 10 dias com a informação. Ele chegava correndo, trazia as notícias, trazia as boas novas. E aí ele levava as informações do rei de volta. Na palavra de Deus, Isaías 52:7. Abra comigo a sua Bíblia. Olha o que Isaías fala a respeito de evangelizar. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia o evangelho, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. A mensagem que era enviada através dos evangelistas era a seguinte: Rei, o Senhor reina sobre aquele território. Rei, o Senhor conquistou aquele povo. Rei, aquele povo foi conquistado para o Senhor. E Isaías fala, quão formosos são os pés sobre os montes daqueles que levam o evangelho, daqueles que levam as boas novas. Então o evangelho não é da época de Jesus, não é novo, 2000 anos, não é da época de Jesus. Evangelizar é anterior. Por isso que Jesus usa, que ele fala que nós devemos levar as boas novas, que nós devemos evangelizar, porque ele tem pressa. Fala para quem está do seu lado, ele tem pressa.